Boa noite a todos, meu nome é Tatiana. Eu estou aqui hoje para convidar vocês para participar comigo dessa reflexão de hoje, cujo tema é Em Busca da Verdade. Esse tema foi escolhido baseado no livro da Joana de Ângeles, que faz parte da série psicológica do Joana de Ângeles, que são 16 livros maravilhosos que tratam sobre esse assunto tão importante dentro das nossas vidas e que deve ser trazido para dentro também da doutrina espírita para a busca da plenitude, do ser integral, do estado luminoso do ser que nós pretendemos chegar. Mas antes da gente iniciar com o tema propriamente dito, vou convidar vocês então para fazer a oração. É um momento que a gente se recolhe no nosso íntimo para pedir então que esses ensinamentos de hoje nos tragam claridade de pensamento, que a gente possa aproveitar cada minuto para que esse conhecimento nos ajude na nossa caminhada. Pedimos a proteção dos espíritos, dos nossos anjos da guarda, todos os que nos acolhem e agradecemos imensamente essa oportunidade. Que assim seja. A Joana tem uma preocupação já no início da obra de esclarecer de que verdade, de que busca, de que verdade ela vai se referir em toda a obra. Essa verdade traz um Deus desumanizado, transcendente e imanente. É a verdade absoluta que atrai o espírito na sua contínua ascensão moral. Então é essa verdade, essa busca da verdade que vai tratar toda a obra. Ela também traz que essa verdade, do ponto de vista filosófico, então filosoficamente falando, ela tem um caráter universal, não dependendo de circunstâncias nem de locais, ou seja, não é uma verdade dita por alguém encarnado, por uma pessoa específica, por uma nação, por um povo, é uma verdade de caráter universal. Não tem local nem circunstância, flui do uno, então flui de Deus, conforme o multimilenário conceito hinduísta, como a filosofia oriental coloca nos seus ensinamentos. E em relação à questão psicológica, a representação psicológica, que vai tratar muito essa obra dela, fala então sobre essa verdade, essa busca para a plenitude, a harmonia, o estado luminoso e integral do ser. Então a Joana traz no livro, ela traz toda a psicologia que foi iniciada, a psicologia analítica por Jung, onde Jung fez um estudo muito aprofundado da psique humana e ela traz toda a necessidade de trazer, fazer a junção da psicologia com os conhecimentos espíritas, onde ela trabalha toda a questão da busca interior, da individuação e totalidade. Esses termos de individuação e totalidade foram propostos por Jung e a gente vai abordar eles agora um pouquinho além do assunto. Então esse slide eu trouxe para você só para mostrar, para ter uma ideia do índice do livro Em Busca da Verdade da Joana, que nós estamos trabalhando, e alguns tópicos que eu grifei em azul, como ego e o self, a sombra, a conquista do si, a individuação, o inconsciente, que são terminologias usadas na psicologia analítica, que por trazer Jung no estudo, a Joana acaba abordando bastante. Essa terminologia, para quem não é da área, pode ser um pouco estranha e até considerada difícil. Mas um dos objetivos também de trazer o estudo dessa obra é justamente assim, para quem pensa que vai ter mais dificuldade, se motivar a buscar essa leitura, que ela é muito vasta de conhecimento, tão importante, não só dessa obra, mas também de toda a série dos livros, dos 16 livros. Então, para a gente iniciar, eu trouxe alguns trechos vou trabalhar alguns trechos que estão dentro do livro, iniciando por essa frase que diz que sensação, sentimento e intelecto, ou seja, instintos e raciocínio, não conseguem a identificação perfeita com a realidade,
Bom, nós estamos buscando a verdade, né? E que realidade é essa que a Jana se refere? É a realidade da verdade universal, a causalidade de tudo e de todos. Então ela diz que o que a gente está acostumado, porque a gente percebe o mundo através dos nossos sentidos, né? Visão, tato, audição, e pelo nosso raciocínio, né? Tanto que o homem é o único ser que raciocina, se orgulha inclusive disso, nós inclusive nos orgulhamos de ter uma fé raciocinada. Só que a Joana está dizendo que só isso não basta. A fé raciocinada é muito importante para que a gente possa adquirir o conhecimento e filosofar e raciocinar em cima dele. Mas a gente precisa de muito mais para conseguir compreender essa verdadeira realidade. E a gente vai fazer isso através de um processo de maturidade psicológica em que o self se vai libertando das camadas que lhe dificultam o conhecimento. Então, olha a palavrinha self aí, eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. E aí ela continua dizendo que é através da intuição, do insight, que se logra o apercebimento da unidade de Deus, né? Do todo, da origem da vida e de sua fatalidade de retorno à mesma, mantendo, no entanto, a individuação conquistada a longos esforços. Então, vamos ver como é que é esse processo, até a gente poder chegar na intuição e que camadas a gente vai precisar limpar, né, tirar, para que a gente possa, então, chegar a esse conhecimento. Esse self é o arquétipo básico da vida consciente, o princípio inteligente. Ele é o somatório de todas as experiências evolutivas, desdobrou os conteúdos adormecidos em germe, seu Deus interno, até o momento da consciência, sempre avançando na direção do estado luminoso. O eu superior corresponde ao espírito, né? Então, é importante entender essas palavras, porque daqui a pouco a gente vai falar em ego, em persona. Então, é uma terminologia, como eu disse, que tem que ter um cuidadozinho a mais para poder entender, mas que, entendendo, dá perfeitamente para entender o todo e entender principalmente a mensagem, que é o mais importante. E olha só que importante que a Joana coloca lá na página 57. O ser humano, na sua constituição tríplice, espírito, perispírito e matéria, isso nós estudamos na doutrina espírita, nós sabemos, né? É um conjunto eletrônico. Olha só que palavras que ela usa, né? Um conjunto eletrônico, sob o comando da consciência, que é a emanação do divino pensamento, da qual se encontram arquivadas as leis de Deus. Então, as leis de Deus arquivadas na consciência, nos nossos arquétipos. Já vou falar um pouquinho sobre arquétipos também. De acordo com seu nível de evolução, facultando que as experiências sejam realizadas e assimiladas de forma que se transformem em conhecimento e sentimento, servindo sempre de base para realizações outras no futuro. Então, vamos ver o que é arquétipo. Arquétipo, eles podem ser do bem ou do mal, pessoais ou coletivos. Eles são as marcas ou modelos primordiais iniciais que constituem o arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Existem no ser como herança, como parte integrante do seu processo de evolução. Ou seja, essas marcas ou modelos primordiais, elas fazem parte de nós e nos regem. Ou seja, elas são uma identificação da criatura humana. São as que identificam o homem como homem, né? O ser que somos, como nascemos, como vamos viver, por que nascemos assim e não assado. Ou seja, existem marcas e modelos primordiais que fluem do campo universal, que vão definir, vão nos dar heranças ancestrais que se transformam em material volumoso no inconsciente, ditando os processos de evolução das ocorrências do ser, o que propelem para diferentes atitudes e comportamentos.
Ou seja, muitos dos nossos comportamentos são regrados por esses processos, são ditados por esses processos que fazem parte desse inconsciente, um inconsciente individual, mas um inconsciente coletivo também. Existem vários tipos de arquétipos, desde aqueles arquétipos que vêm de Deus, que estão escritos na nossa consciência e que a gente, no íntimo, né, desde lá do homem primitivo, vai buscar a Deus, até os arquétipos que foram sendo construídos e gravados nesse campo ao longo dos processos evolutivos, que podem ser para o bem ou pode ser para o mal. Então, dentro da psicologia analítica, esses arquétipos, citando alguns exemplos, tem o ânima e o ânimos, que foram terminologias usadas para definir o masculino e o feminino. Não o masculino e o feminino dentro da masculinidade do sexo, mas da força feminina e da força masculina. A força feminina do acolhimento, né, do gerar, da vida, né, a força masculina da força, da busca, da conquista. Então, nós somos seres bipolares. Nós temos dentro de nós o masculino e o feminino, o positivo e o negativo, o bem e o mal, o claro e o escuro. E o objetivo é nós integrarmos essas forças a fim de que cheguemos num equilíbrio. E só vamos conseguir isso fazendo esse conhecimento interno para saber como é que essas forças estão dentro de nós e como a gente vai lidar com elas. E olha só o que a Jana traz, que fez parte, inclusive, do estudo do Jung. O ser humano não pode fugir do seu arquétipo psicoide. Psicoide foi um termo introduzido pelo Jung que diz em relação a essa natureza dual, espiritual, material e de todas essas influências arquetípicas que a gente passa, em razão do inconsciente coletivo, que a gente está imerso. Nós aprendemos na doutrina que nós estamos ligados a todos pelo pensamento, pelas energias, e existe um campo vasto que nos une a todos, e nele estão esse conjunto eletrônico e as gravações desses arquétipos, desses modelos nos quais nós estamos inseridos. E eles influenciam muito mais do que a gente pensa no nosso comportamento. Então a gente fica sempre muito preocupado com as influências espirituais, que elas existem, a gente sabe que existem, mas existem muito mais influências dessa natureza que nós estamos imersos do que a gente pode imaginar. Esse extraordinário inconsciente encontra-se fora do conhecido mundo consciente, sendo constituído por um campo primordial de espaço-tempo. Então, a gente aqui entra outra terminologia, né, que fala desse campo de espaço-tempo a que tudo rege. É como se a gente tivesse mergulhado dentro de uma piscina e aquela água toda é um campo. Então, no momento que nós nos fizemos qualquer movimento dentro da água, aquele campo movimenta. E esse movimento, ele vai interferir em todos os que estão na volta. Então, todos estão se movimentando. E nesse movimento estão gravados todos esses comportamentos e toda a lei de causa e efeito que é gerada. Então, nesse slide agora a gente vai tentar resumir um pouco do que já se falou até aqui, mostrando, né, o exemplo do que seria um processo encarnatório. Aqui, nessas pessoas aqui, nós temos um exemplo de tantas encarnações que podemos ter, isso sem contar de todo o nosso passado no reino mineral, vegetal e animal. Então, imagine quantas encarnações nós tivemos nas figuras masculinas, femininas, em povos diferentes, enfim, todas as vidas que nós acabamos construindo ou destruindo, infelizmente. Quantos complexos nós geramos nesse desenrolar da nossa evolução, né? Então, nós temos aqui o nosso self, então, que vem
com todo naquele campo primordial gravado no nosso perispírito, tudo que passamos, tudo o que temos de lado de vibratório positivo e negativo. Aí nós acabamos, então, sendo recebidos no ventre materno. Então, nós temos aqui, está representada a figura da mãe, mas a gente tem toda uma influência da família, materna, paterna e dos familiares mais próximos. Nós, então, encarnamos num corpo físico, onde a gente tem um pouco bloqueado, e a gente sabe que lá no plano espiritual, na programação, muitas vezes algumas coisas até são bloqueadas mesmo, para que a gente possa resgatar ou desenvolver outras. Encarnamos num corpo físico, e nesse novo corpo físico nós vamos, a partir da figura física que recebemos, desenvolver uma personalidade. Aí vem um outro termo da psicologia analítica, que é o termo persona. O que é o persona? Persona significa máscara. Então, são a personalidade que a gente vai revestir o nosso eu interior para a gente se comunicar, para a gente ter uma vida de relação dentro da sociedade. Então, essas máscaras que a gente veste, elas são organizadas pelo nosso ego. Então, o nosso ego, que é a parte consciente, que lida com o meio externo, ele tem dentro de nós aquelas várias possibilidades, e a gente se reveste de uma delas, conforme for esse nosso desenvolvimento todo na infância e o que a gente traz de outras encarnações. Então, a gente desenvolve aquela personalidade, que pode ser muito diferente das que a gente desenvolveu em outras vidas. Inclusive com capacidade intelectual aumentada ou diminuída, conforme for esse planejamento. E essa personalidade aqui, que é regida pelo ego, vai ter que se relacionar, né, com todas essas características passadas, com todas essas forças e arquétipos do campo primordial do espaço-tempo, e essas pessoas aqui representam esse inconsciente coletivo que a gente já falou, que está entremeado com a gente, que a gente, como uma personalidade que faz parte, né, de um conjunto coletivo, tem que seguir. A gente, então, tem que desenvolver uma vida toda com todas essas forças, fora as forças que a gente sabe que tem influência do campo físico sobre nós. E quando nós não temos uma consciência desperta, ou seja, nós somos inconscientes para isso tudo, quando nós nos deparamos com conflitos, com dificuldades, nós não sabemos como agir. Aí a gente tem a criança ferida, o medo, a raiva. Nós mesmo estudando a doutrina e sabendo de tudo, a gente não consegue. Se depara com dificuldades e a gente pensa, mas por que eu me sinto assim? Por que hoje eu estou assado? Por que eu reajo de tal forma? Por que eu não consigo? E não faz esse autoconhecimento interior. E aí o que acaba fazendo? Criando. Eu representei aqui com esses elos de corrente os complexos. Aí é complexo de superioridade, complexo de inferioridade, complexo paterno, complexo materno e um monte de complexo. E cada vez enrolam mais e mais difícil de desenrolar esse novelo. Então, aqui nesse outro slide, eu disse para vocês que eu ia trazer alguma terminologia, né? Nós temos o self e o ego. Então, o ego, que seria a parte consciente, que vai, então, reger essas pessoas todas que são dentro de nós. Então, como que a gente lida com essas forças todas em relação à sociedade, e no momento que daqui a pouco nós estamos num papel, e esse papel, que é a persona, né, que é a máscara que a gente usa, vai de encontro em relação à sociedade, ou a sociedade não aceita, ou a gente não aceita, ele pode ser colocado na forma inconsciente de sombra dentro de nós. Então, às vezes, por exemplo, alguém que nasce numa família, e aquela família, aquela sociedade define que a pessoa tem que desempenhar tal papel, e a pessoa não tem potencialidade para aquele papel, não quer,
e acaba não jogando isso para a sombra, a vontade que ela tinha de ser o que ela não pode ser, e isso vai tornar ela infeliz, ela vai entrar em crise existencial, porque ela não conseguiu desenvolver o que veio programada para desenvolver. Ou ela vai ser a rebelde, a ovelha negra, e ela vai acabar infringindo toda uma questão arquetípica social, causando outros complexos que vão dificultar essa felicidade interna, esse autoconhecimento interno, para que não haja crise existencial, para que haja então a busca pelo estado luminoso. Então esse slide aqui é o outro, para tentar resumir, né, todo o que a gente falou até agora. No canto aqui esquerdo a gente tem a psique, ou a psique, como, né, se diz, onde a gente tem o nosso consciente, a casinha, nossa casa mental, onde a gente tem o consciente, o que a gente consegue perceber. Nós temos o superconsciente, que é aquele consciente que é voltado para a intuição, que nós vimos lá no início, que a gente precisa buscar para conseguir chegar na individuação, ou seja, para conseguir perceber e deixar chegar até nós, né, o nosso Cristo interior, a unidade de Deus em nós. E temos também todo esse inconsciente que está lá nos arquivos, nos arquétipos, no nosso perispírito gravado, que nos rege, assim como regem os instintos da matéria, né? Tanto individuais quanto coletivos. Nós temos então o nosso self, o que é a nossa essência interior, real, que fica muitas vezes esquecida interior, porque só o ego, que está relacionado com o mundo externo, com os sentidos, é que vai governar, que vai buscar as coisas para si, não enxergando essa totalidade que nós somos. Uma totalidade do ponto de vista individual, que foi construída, né, ao longo desse processo todo evolutivo aqui, que nós temos do perispírito, mas uma totalidade também de relação, onde nós estamos ligados por campos a todas as pessoas, outras pessoas, a todos os seres iguais a nós, criados por Deus à sua imagem e semelhança. Então, essa totalidade, essa visão, essa consciência de totalidade que a gente precisa buscar. No momento que a gente conseguir entender essa totalidade, a gente começa a conseguir trabalhar essas sombras e esses complexos que nós temos, todos temos, tentar diluir eles de uma forma que eu possa começar a evoluir, então, para buscar essa superconsciência e individuação. E a gente, então, vai falar um pouquinho das dicas que a Joana nos dá para conseguir avançar nesse processo. Então, o objetivo principal desse processo, essencial da existência humana, do ponto de vista psicológico, na visão guiana, é facultar ao indivíduo a aquisição de sua totalidade, o estado luminoso que lhe faculta o perfeito equilíbrio dos polos opostos, aquilo que eu falei anteriormente. Então, nós somos seres duais, nós temos que equilibrar isso para chegarmos a essa totalidade e chegarmos então à individuação. Lembram também que eu comentei os termos que totalidade e individuação, que teriam sido, né, colocados pela psicologia analítica. Então, o que é a individuação trazendo para dentro da espiritualidade? É a busca do Cristo interior, que é o esforço pela conquista da superconsciência e a integração do ego-self, que é um ego que é voltado para os bens materiais, que é um ego que rege, que é importante porque é o que faz toda a nossa vida de relação, mas é um ego que tem que estar integrado com esse self. Integrado com esse self, a gente começa então a deixar a abertura para os insights e para essa superconsciência que vem através da intuição. Então, o livro traz para nós
todo, né, esse conhecimento do que realmente somos e salienta que essa busca interior ela não pode ser definida pela periferia da realidade, ou seja, pelo que define os nossos sentidos. Bom, então nesse momento a gente pode estar se perguntando, né? Nossa, toda essa complexidade, né? Por onde é que eu começo? O que fazer? A Jana também nos dá dicas incríveis lá no livro. A primeira delas é que a existência terrena é a mais valiosa das aprendizagens. Então a gente sabe na doutrina que a gente precisa encarnar para evoluir, né? Para vir para essa escola, né? E é através onde o self, na sua essência superior, penetra nos arquivos grandiosos do inconsciente coletivo e individual. Então, por que falamos então desses arquivos, dos arquétipos que estão naquele campo, né, que fazem parte desse universo que estamos mergulhados? Então, a gente entrando, encarnando, nós vamos penetrar nesses arquivos e vamos conseguir nos depararmos então com todo esse inconsciente individual e coletivo e começar então a buscar essa essência superior para resolver o que a gente tem de sombra dentro de nós e mudar a polaridade e desenvolver então as nossas potencialidades. E como é que a gente tem que fazer isso? A gente tem que abrir espaço dentro da nossa vida diária para fazer leitura edificante, para estudar meditação, yoga, oração, que a gente sabe que é sempre importante. Ou seja, a gente tem que abrir o canal, tem que buscar por essas reflexões. A gente pode tentar fazer isso sozinho e dependendo da situação, às vezes a gente tem complexos difíceis de resolver, situações a gente pode buscar uma ajuda com uma psicoterapia, às vezes até um ombro amigo, porque conversando, né, às vezes os insights acontecem. Enfim, são algumas das situações que ela coloca, que a gente às vezes até já sabe, né, mas voltando assim da importância assim, de abrir espaço para isso, deixar de viver nos automatismos. E quando a gente consegue, né, abrir esses passos e começa a ter esses insights, a gente sair desse automatismo e começar a tornar o nosso ego consciente, eu começo a ter condições de me liberar dos impulsos automáticos. Eu começo a perceber que algumas reações que eu tenho, que elas são inconscientes e não são pensadas, eu posso conseguir dominá-las, eu posso começar a entender e me perguntar por que eu estou agindo assim. Eu posso aceitar a minha sombra, porque é diferente de eu pegar a minha sombra, meu lado negativo, e simplesmente botar ele para baixo do tapete ou sufocar ele reprimindo. Não adianta, tudo que a gente reprimir, daqui a pouco vai estourar. Se não, a gente não tem conhecimento da sombra, ela vem como impulso e acaba bagunçando a nossa persona, a nossa personalidade atual que a gente usa no mundo de relação, porque não está integrada. Eu não conheço, então se eu não conheço, daqui a pouco ela vai assombrar a minha vida e eu não vou saber como reagir. Então, se eu tiver conhecimento dela, eu posso começar a trabalhar essa minha sombra. Eu posso começar a entender a doença, caso ela venha, bem como com a morte. Quando a gente começa a trabalhar isso interiormente, a gente começa a entender a doença dentro desse complexo todo de causa e efeito e muitas vezes perceber que a doença vem como um melhoramento. Tentar tirar o porquê que isso está acontecendo, né? E encarar a morte como uma forma natural, como uma ida para a vida, né? Que somos como seres imortais. Só que para a gente poder então encarar essa sombra e ter, né, todo esse domínio, a gente tem que ter um valor moral para se auto-enfrentar. Porque se eu não tiver um valor moral, como é que eu vou enfrentar a minha sombra? Porque eu vou estar agindo errado. Então, eu não posso olhar para a minha sombra e dizer assim, não, eu agi mal e agora eu vou melhorar, porque eu não tenho valor moral. Então, eu preciso buscar o valor moral. E aí eu posso, então, pegar, munido desse valor moral, desse entendimento, eu posso diluir
essas impressões infelizes da minha sombra, né, e estimular lembranças melhores. Então, eu não vou bloquear, né, reprimir um lado negativo. Eu vou trabalhar aquela energia negativa para transformar ela no lado positivo. Lembra? Nós somos um conjunto eletrônico, nas palavras da Joana. Então, nós somos bipolares, nós temos o negativo e o positivo. Então, a gente não tem como desmanchar, porque a gente tem que transformar no positivo. Transformar os automatismos negativos em ações positivas. Tá? E fazer, então, com isso, mudanças no nosso comportamento. E aí a gente começa a reparar os nossos erros do passado. A gente começa a fazer aquele esforço para ser um homem de bem. Lembram lá nos estudos, já teve palestra aqui na Legião sobre isso, né? Como ser um homem de bem. Aí no momento que a gente buscar a se tornar melhor, a ser um homem de bem, a gente começa a se amar, e amando a gente mesmo, a gente consegue amar o próximo. Aí a gente começa a ter compaixão, caridade e realmente buscar aquele amor ágape, né? O amor que a gente ainda está longe de conseguir. E conseguindo, então, amar a gente mesmo e amar o próximo, a gente começa a abrir as portas para esse superconsciente. Porque aí a gente vai começar a captar as forças sublimes da paternidade divina. E o que é isso? É abrir a intuição. Essa intuição que hoje vem para nós como uma mediunidade muito fraquinha, muito cheia de interferência. Então, é aquilo que Joana dizia lá no início, não é através dos instintos e do raciocínio, né, da nossa mente, aqui do nosso cérebro, que a gente vai entender a nossa totalidade e a nossa individuação, a nossa unidade com Deus. É através da intuição, porque é muito mais sutil. Essa comunicação, ela vem junto com a fé, né? com essa ligação que a gente tem que ter com o alto. E no momento que a gente conseguir vibrar, lembra que o Espiritismo nos ensina também, né? Tudo é questão de ressonância. A gente vibra em sintonia com as vibrações que a gente tem. Como é que a gente vai vibrar com alto se a gente vibra com coisa negativa? Então a gente começa a mudar o padrão de vibração. Isso é devagarinho, é doloroso. A Joana aborda muito essa dificuldade também que a gente passa, né, para conseguir. Mas a gente vai indo até que a gente consegue ir multiplicando e mudando os hábitos, enfim. E quando vê, a gente está dividindo os nossos talentos, né? Tá multiplicando os nossos talentos, porque com toda essa captação, né, dessas forças sublimes, a gente se torna muito mais criativo, muito mais cheio de brilho, de energia e consegue multiplicar os talentos com os demais, né? E para terminar, então, eu trouxe esse slide que é muito bacana, porque ele mostra, né, o ser e todo esse campo, né, eletrônico que está na nossa volta, que a gente precisa começar a se dar conta e a trazer para a nossa realidade. E essa passagem que está aqui no livro, né, que fala sobre o ego em harmonia com o self, a sombra cede espaço ao discernimento, liberando toda a energia para o processo de individuação que deve constituir a grande meta. E para isso a gente precisa acionar o nosso pensamento e a nossa ação. Não podemos ficar inertes. Também tem um capítulo no livro lá que fala sobre o pensamento, a importância do pensamento em ação. Também já falado aqui nas palestras da Legião. E para então terminar, fica a frase, né? Eu e o Pai somos um, que está lá em João, que foi dita por Jesus, que já é a unidade, né? Já está em Deus, que um dia, né, a gente vai chegar. Então, terminando a nossa reflexão de hoje, vou deixar essa mensagem que diz que está lá em João, né, de Jesus, né? Que eu e o Pai somos um. Então, convido vocês a fazer a nossa oração final, a agradecer imensamente a oportunidade, que a gente possa, nesse momento, receber as bênçãos do alto, que a gente possa abrir os nossos canais em ressonância com essa força maior, com esse amor que vem do nosso Pai, que a gente possa construir
um mundo melhor dentro de nós, fora de nós, no conjunto, em rumo, então, à nossa individuação, em a busca pelo Pai, em se tornar um com o nosso Pai amado, nosso Pai maior. Que assim seja. Obrigada, uma boa noite a todos.